O meu melhor amigo entrou no chuveiro comigo naquela noite, e nada no mundo nos preparou para o que aconteceu depois. Não foi planeado. Não houve promessas, nem declarações. Só vapor, silêncio, e um beijo que ardeu mais do que a água quente nas nossas peles. O nome dele é Rafael. O tipo de rapaz que toda a gente gosta à primeira, riso fácil, presença caótica, coração enorme. Sempre fomos inseparáveis. Desde o secundário, partilhávamos tudo, cafés às escondidas, escapadelas de verão, conversas de madrugada onde ele dizia "estou bem" mesmo quando não estava. Eu conhecia essas mentiras dele como conhecia os traços da minha própria escrita. A noite começou como qualquer outra. Saímos com amigos, rimos, dançamos, fingimos não reparar em como os nossos olhares se cruzavam mais vezes do que devia. Quando voltamos ao meu apartamento, já não havia ninguém. Só nós dois. Eu fui tomar banho para afastar o cheiro da rua, achando que ele ia ficar no sofá, como sempre. Mas não ficou. Ouvi a porta do WC abrir. Pensei que precisava de uma toalha. Mas o vapor ainda mal tinha subido, e ele já estava lá dentro, parado, a olhar para mim. Não disse nada. Apenas tirou a t-shirt lentamente, sem pressa, como se aquele gesto fosse antigo, só agora revelado. "Estás a fazer o quê?" Perguntei, num sussurro mais curioso do que assustado. "Diz para eu sair, se quiseres", respondeu. Mas eu não quis. Ele entrou no chuveiro, e por um momento, nenhum de nós se mexeu. O som da água era alto, mas o coração batia mais forte. Os nossos corpos estavam perto. Demasiado. Quando ele tocou no meu rosto, eu fechei os olhos. E quando os abri, a sua boca já estava na minha. Foi aí que tudo mudou. Não era só desejo. Era outra coisa. Uma urgência acumulada por anos de silêncio, por noites em que adormecíamos no mesmo sofá, por abraços que duravam segundos a mais. Beijamo-nos como se tivéssemos andado perdidos e, de repente, encontrado o caminho de casa. Mas a paz não durou. O que não sabíamos era que João, ex de Rafael, o tipo possessivo e manipulador, tinha aparecido na festa mais cedo naquela noite. Tinha visto algo. Um gesto, talvez. Um toque. E ele seguiu-nos. Não até casa, mas até ao portão. Suficiente para tirar uma foto. Suficiente para ter munição. No dia seguinte, acordei com uma notificação estranha no telemóvel. Depois outra. E outra. Mensagens do meu irmão, da minha colega de trabalho, até da minha mãe. "É verdade isto? O teu pai já viu." Não consigo acreditar. Abri o link. A publicação dizia: "o filho exemplar afinal escondia bem o segredo." Que nojo. E uma foto pixelada. Mas claro o suficiente. Rafael e eu no corredor. Ele a tocar-me no pescoço. A minha expressão exposta como uma ferida aberta. Senti o estômago cair. O mundo inteiro parecia estar a assistir à minha vergonha privada transformada em espetáculo público. "Rafa", chamei. Ele já tinha visto. Estava sentado na beira da cama, de mãos nos cabelos. Não chorava. Não falava. Apenas tremia. "Foi o João", disse ele, finalmente. Ele ameaçou. Eu não acreditei. Tentei respirar fundo, mas o peito não obedecia. O telefone tocou. Era o meu pai. Ignorei. De novo. Outra vez. A terceira, atendi. "Não voltes cá pôr os pés", foi tudo o que disse antes de desligar. A dor não veio com gritos. Veio com o silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando alguém que devias poder amar decide que já não te quer. Ficamos calados durante muito tempo. Depois ele falou. "Temos de nos afastar." "O quê?" "Eu sou o motivo disto. Se eu não estivesse contigo, nunca teriam descoberto." "Estás a dizer que foi um erro?" "Estou a dizer que não quero ser o motivo pelo qual perdes tudo." As palavras cortaram mais do que qualquer insinuação online. Rafael era tudo o que me fazia sentir inteiro. E agora estava a fugir, como se amar-me fosse perigoso demais. "Não te atrevas a fugir de mim por medo dos outros", disse, mas ele já estava a vestir as calças. A evitar o meu olhar. A preparar a saída que me ia partir ao meio. "Preciso pensar", murmurou. "Preciso de tempo." E saiu.
Fiquei ali, nu na cama, a ouvir os ecos de um chuveiro que já não corria, de um beijo que já não aquecia, e de uma cidade inteira pronta para julgar dois rapazes que só queriam ser livres. Rafael desapareceu durante dias. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada. O silêncio dele fazia mais barulho do que qualquer escândalo. E eu? Eu tentava respirar num mundo que já não me reconhecia. No café onde trabalhava, a mudança foi imediata. Os olhares deixaram de ser simpáticos. Clientes habituais paravam de cumprimentar. Alguns levantavam-se quando eu me aproximava para atender. Um grupo de rapazes riu-se alto quando entrei na sala. Olha o famoso namorado do Rafael, o dos banhos partilhados. O patrão chamou-me ao armazém no fim do turno. Miguel, lamento, mas temos de suspender-te por uns tempos. Há clientes a reclamar. Dizem que não se sentem confortáveis. Não é pessoal, é imagem. Sorri, mesmo com o estômago embrulhado. Claro. Imagem. Voltei para casa, sentei-me no chão da sala e fiquei ali. Horas. Sem comer, sem mexer no telefone. Cada som da rua parecia confirmar que eu estava fora do mundo, como se tivesse deixado de pertencer. 2 dias depois, a campainha tocou. Era minha mãe. Podemos falar? Abri a porta sem dizer nada. Ela entrou, olhou à volta como se procurasse provas de que eu ainda era normal. O teu pai está furioso. Diz que foste longe demais. E tu? Ela hesitou. Os olhos evitaram os meus. Eu só quero que sejas feliz. Mas preferia que fosses mais discreto. A família está toda a comentar. Os teus tios acham que estás a provocar. Eu beijei alguém que amo. Não agredi ninguém. Não roubei. Não menti. A voz saiu firme, mais do que eu esperava. Mas fizeste isso em público. Num prédio onde te conhecem. As crianças veem. A raiva subiu como uma maré. As crianças veem violência todos os dias na televisão e ninguém se importa. Mas veem 2 rapazes de mãos dadas e de repente é o fim do mundo? Ela não respondeu. Apenas disse: o teu avô perguntou se ainda ias ao almoço de domingo. Acho melhor não ires, só por agora. Entendi. Fechei a porta depois que saiu. Sem beijos, sem abraços. Só um vazio a crescer. À noite, finalmente, Rafael escreveu. Preciso ver-te. Amanhã. Jardim da Estrela. 18 horas. No dia seguinte, cheguei antes da hora. O jardim parecia calmo, mas eu não conseguia parar de olhar em volta, como se o mundo me observasse. Quando ele apareceu, vinha diferente. Mais magro, mais tenso. Obrigado por vires, disse ele, sentando-se ao meu lado no banco. Tu desapareceste. Eu tive medo. As mãos dele tremiam. O meu pai partiu os pratos quando soube. A minha mãe disse que não podia olhar para mim. Expulsaram-me de casa. Levo as noites em casa de um colega da faculdade. O João, ele fez isto de propósito. E eu deixei. Não é tua culpa. Toquei-lhe no ombro, mas ele afastou-se. Talvez não, mas também não sou inocente. Quando João me tentou voltar a controlar, eu fui fraco. Não pus limites. E agora tu é que estás a pagar o preço. Sabes o que é pior do que tudo isso? Perguntei. O quê? O facto de tu não teres ficado. Eu enfrentei tudo sozinho. As mensagens, os insultos, o medo. E tu fugiste. Como se amar-me fosse algo errado. Rafael baixou a cabeça. Eu cresci a ouvir que o amor entre homens era pecado. Que era coisa de gente infeliz. Mesmo depois de saber que era quem era, ainda carrego essa culpa. Eu quis proteger-te, mas talvez também tenha querido proteger a imagem que ainda tinha de mim. Então escolhe agora. Levantei-me. O coração batia tão alto que pensei que ele fosse ouvir. Escolhe se queres continuar a fugir ou se queres, pela primeira vez, lutar. Ele levantou-se devagar. Os olhos dele brilharam, não sei se de raiva, tristeza ou coragem. E se eu não souber como lutar? Aprende comigo. Eu também estou a aprender. Mas sozinho, não dá. Ele não respondeu logo. Mas deu um passo em frente. Depois outro. Parou perto. E disse: Dá-me uma segunda hipótese. Eu queria dizer não.
Queria protegê-lo da facilidade com que entrava e saía da minha vida. Mas o amor não é uma equação limpa. E eu ainda senti o gosto do primeiro beijo. Não fales em hipóteses. Fala em escolhas. Se fores ficar, fica de verdade. Ele assentiu. Então fico. Fomos embora juntos. Não de mãos dadas. Ainda não. Mas lado a lado. Pela primeira vez, com passos sincronizados. No dia 28 de junho, acordei com o coração apertado. Era o dia do orgulho LGBTI+, e Lisboa começava a encher-se de cor, bandeiras e vozes. Mas dentro de mim, ainda havia medo. Não por quem eu era, mas por quem me podia ver. Naquela manhã, Rafael estava na cozinha, a preparar café. A nossa rotina ainda era frágil, como uma ponte recém-construída, firme, mas testada a cada passo. Ele olhou-me de lado. Estás mesmo decidido a ir? Estou. Mesmo depois do que aconteceu? Do teu trabalho, do teu pai? É precisamente por isso. Não vou deixar que o silêncio me defina. Ele não disse mais nada. Mas quando saí para a marcha, Rafael ficou à porta a olhar-me, com um aceno pequeno, contido. Como quem queria vir, mas ainda não sabia se podia. Fui sozinho até ao Largo de Camões. A multidão já crescia. Pessoas com cartazes, sorrisos nervosos, abraços demorados. Vi jovens com lágrimas nos olhos ao se sentirem finalmente vistos. Vi pais a segurar mãos de filhos com orgulho. E vi outros, como eu, ainda tentar respirar fundo antes de dar o próximo passo. Uma das organizadoras aproximou-se. Era amiga da minha colega Lara. Tinha visto a publicação viral, sabia da história. Miguel, ouvi o que te fizeram. Queres dizer umas palavras no palco? Não tem de ser longo. Só o que vier do coração. Hesitei. Tinha o discurso na cabeça há dias, mas não pensava que alguém fosse realmente pedir-mo. Olhei em volta. Pensei em Rafael. Pensei no João, no meu pai, na minha mãe a dizer-me para ser discreto. Pensei em todas as noites em que tive medo de ser eu. Quero, sim. Subi ao palco improvisado com o microfone na mão e as pernas a tremer. A multidão olhava com expectativa, mas eu não falava para eles. Falava para mim. Olá. O meu nome é Miguel. Tenho 24 anos. Trabalho num café, moro sozinho, e sou gay. Alguns aplausos começaram, mas levantei a mão para parar. Queria continuar. Há 2 semanas, fui exposto online por alguém que decidiu que o meu amor era motivo de vergonha. Perdi o emprego. Fui expulso de almoços de família. Tive amigos que deixaram de me falar. E mesmo assim, estou aqui. O silêncio caiu como uma cortina. As vozes cessaram. As mãos pararam de bater. Porque agora todos ouviam de verdade. Estou aqui porque cansei-me de pedir desculpa por existir. Porque cansei-me de viver às escondidas para proteger quem nunca me protegeu. E porque percebi que o maior não que podemos dizer é o não há vergonha. Olhei o público. Uma rapariga chorava. Um rapaz filmava. Uma senhora sorria como se eu fosse o neto que ela queria apoiar. Amo um rapaz chamado Rafael. E durante anos, achei que esse amor tinha de ser pequeno, escondido, controlado. Mas não tem. O amor não tem que se encolher para caber nas expectativas dos outros. Fiz uma pausa. A garganta doía, mas continuei. A todos os que ainda vivem com medo, com vergonha, com silêncio, saibam que vocês não estão sozinhos. Que a vossa verdade é válida. Que o vosso amor é digno. Terminei. Não havia música, nem fogos de artifício. Só palmas. Reais. Fortes. Vindas de sítios diferentes, de pessoas diferentes. Mas todas com o mesmo ritmo. Quando desci do palco, vi Rafael. Estava lá. No fundo da multidão. De casaco, de mochila, de olhos brilhantes. Veio até mim devagar. Quando chegou perto, não disse nada. Apenas pegou na minha mão. Ali. No meio de todos. E não largou. Ouvi-te, murmurou. E vi-te. Como nunca te tinha visto. E tu? Estás pronto para ser visto também? Ele olhou em volta. As câmaras, os estranhos, os risos. E depois olhou para mim. Sim. Mas só se for contigo.
Ficamos ali, de mãos dadas, sem beijar, sem pose. Só a existir. E nesse momento, percebi que o medo que carregava não era só o medo dos outros. Era o medo de ser feliz em público. E que talvez, só talvez, tivesse chegado a hora de deixá-lo ir. 2 dias depois da marcha, o vídeo do meu discurso já circulava por toda a internet. Não era viral no sentido explosivo, mas algo nele tocava as pessoas. Comentários chegavam de estranhos, nunca ouvi alguém dizer o que eu sentia há anos. Obrigado por me dares coragem. O meu filho viu isto e chorou. Disse que já não se sente sozinho. Mas nem todas as mensagens eram de apoio. Mais um a querer atenção. Isto é o que estão a ensinar aos nossos filhos? Se fosse meu filho, já estava na rua. Lia-as todas. Cada uma. Como se precisasse sentir o peso real da escolha que tinha feito. No fim da semana, João reapareceu. Não em pessoa, mas nos stories de amigos em comum. A sorrir, como se nada tivesse acontecido. A comentar coisas como: engraçado como agora ser vítima dá likes. A narrativa virou: parabéns ao ator. Estava claro, ele não se arrependia de ter exposto a minha vida. Pelo contrário, achava que eu lhe devia alguma coisa. Rafael viu os comentários também. Eu devia confrontá-lo, disse ele. Dizer-lhe que destruiu coisas que nunca mais vão voltar. Não. A minha voz saiu firme. O João quer palco. Quer reação. O maior castigo que lhe podemos dar é silêncio e consequência. E as consequências vieram. Dias depois, a empresa onde João trabalhava publicou um comunicado: não compactuamos com discursos de ódio ou exposição não consentida da vida privada de terceiros. Procedimentos internos foram iniciados. Não sei se foi despedido. Mas desapareceu das redes por completo. Um amigo em comum disse que os pais dele tinham visto tudo. E que pela primeira vez, tinham lhe dito: envergonhaste-nos. Não me deu prazer. Não sorri. Porque justiça verdadeira não vem de vingança. Vem de transformação. E talvez João ainda não estivesse pronto para mudar. Mas o mundo já não ia aplaudir o que ele fez. Nessa mesma noite, recebi uma mensagem inesperada. Número desconhecido. Posso passar aí? Preciso falar contigo. Pai. Fiquei parado durante minutos, com o telefone na mão. A última vez que falamos, ele disse-me para nunca mais voltar. Agora queria vir à minha casa. Rafael olhou-me. Vais deixá-lo entrar? Vou. Mas não para ouvir ordens. Só verdades. Quando ele chegou, não trazia flores, nem desculpas prontas. Entrou com passos duros, como quem não sabia se era bem-vindo. Eu fiquei de pé. Não lhe ofereci cadeira. Vi o vídeo, disse. Alguém partilhou no grupo da família. A tua avó chorou. De tristeza? De orgulho. Disse que nunca pensou viver para ver um neto falar assim. As palavras caíram pesadas. Não por serem duras, mas por serem inesperadas. Pai, eu não preciso que me aceites, comecei. Só que me respeites. Durante muito tempo, achei que estava a proteger-te. Que o mundo ia ser cruel, e eu queria evitar que tu sofresses. Mas a verdade é que não estava preparado para o que tu eras. E fiz-te sofrer por isso. Olhei-o nos olhos. Pela primeira vez, ele não desviou o olhar. Eu não vou fingir que entendo tudo, continuou. Mas quero aprender. E se me deixares, quero estar na tua vida. Mesmo que tenha de começar do zero. Silêncio. Rafael apareceu no corredor. O meu pai olhou para ele, mas não disse nada. Só estendeu a mão. Desculpa. Rafael hesitou. Depois apertou. Rápido, simples, mas honesto. Eu só quero que ele seja feliz, disse Rafael. Eu também. Mesmo que demore a entender o caminho. Ficamos ali. 3 homens. Nenhum perfeito. Mas todos a tentar fazer o certo, finalmente. Quando ele saiu, o silêncio que ficou já não era frio. Era leve. Rafael sentou-se ao meu lado e disse: isto muda tudo, não é? Sim. Mas talvez seja o início de algo mais justo. Nesse mesmo fim de semana, o meu antigo patrão enviou uma mensagem: estamos prontos para conversar quando quiseres. Muitos clientes perguntaram por ti. E pela primeira vez em muito tempo, pensei,
Talvez nem tudo esteja perdido. Era a primeira vez que saíamos juntos em público desde tudo. Não como amigos. Não como colegas de infância. Como o que realmente éramos agora. Rafael andava ao meu lado, passo firme, como quem já não queria esconder-se. As mãos dele roçavam nas minhas a cada rua cruzada, até que, a meio do passeio pelo cais do Sodré, ele segurou-me os dedos. Sem pedir licença. Sem medo. O mundo à volta não parou. Os carros continuaram. As pessoas continuaram. Mas dentro de mim, algo assentou. Durante anos, achei que este momento nunca chegaria. Que o máximo que teria seria o silêncio de um amor escondido, as noites com portas fechadas, os abraços disfarçados de brincadeiras. Mas ali estávamos. Eu e ele. Mãos dadas no centro da cidade, como qualquer outro casal. Estás nervoso? Perguntou, olhando de lado. Um pouco. Mas menos do que pensei. E tu? Pela primeira vez em muito tempo, não sinto que devo nada a ninguém. Sentamo-nos num banco junto ao rio. As ondas batiam com suavidade, e o céu já começava a ganhar tons dourados. Rafael pousou a cabeça no meu ombro. Sabes o que pensei durante todos aqueles dias longe de ti? Disse. O quê? Que se o amor nos obriga a desaparecer, então não é amor. É medo. E eu estava cheio disso. E agora? Agora não quero viver a fugir. Nem viver pela metade. Ficamos em silêncio. Não porque não houvesse mais para dizer, mas porque sabíamos que, às vezes, só o estar já basta. Na semana seguinte, aceitei o convite do meu antigo patrão. Voltei ao café. Não como funcionário ainda, mas para conversar. Ele parecia desconfortável ao início, mas depois falou com honestidade. Fui fraco. Deixei que os comentários dos outros me fizessem esquecer quem tu eras como pessoa e trabalhador. Se quiseres voltar, as portas estão abertas. Olhei-o com respeito, mais firmeza. Só volto se todos souberem que estou aqui como quem sou. Sem fingir, sem baixar os olhos. Se isso for um problema, prefiro seguir outro caminho. Ele assentiu. Não vai ser. Aprendi muito com o que vi. E acho que a cidade também. Voltei ao trabalho na semana seguinte. Alguns clientes sorriam mais. Outros evitavam o olhar. Mas ninguém me disse para sair. Isso já era vitória suficiente. Rafael, por sua vez, começou a dar aulas de teatro numa escola local. Uma turma pequena, mas cheia de miúdos que, segundo ele, ainda acreditam que ser diferente é uma força. Hoje um rapaz de 13 anos perguntou-me se era errado gostar de outro rapaz, contou ele uma noite. Disse-lhe que não. E ele chorou. Disse que ninguém lhe tinha dito isso antes. Tu mudaste o dia dele, disse eu. E tu mudaste o meu. Os dias passaram com mais leveza. Começamos a fazer planos pequenos, uma viagem curta a Setúbal, um jantar com os meus primos, um filme que sempre adiávamos. Mas houve um momento que mudou tudo. Foi num jantar de família. O primeiro desde o caos. A mesa estava posta. Todos estavam lá, tios, primos, a minha mãe. E o meu pai, que evitava olhar demasiado para nós, mas não se escondia. No final do jantar, a minha avó levantou-se com dificuldade e disse: Tenho 83 anos. Já vi muitas coisas nesta vida. Algumas boas, outras nem tanto. Mas nunca pensei viver para ver dois rapazes da nossa família amarem-se com esta dignidade. Que sorte a nossa! O silêncio foi interrompido por aplausos. Pequenos, tímidos, mas verdadeiros. Depois do jantar, o meu pai aproximou-se. Ainda com passos duros. Ainda com a voz seca. Rafael, és bem-vindo aqui. Mesmo que eu ainda esteja a aprender a lidar com isso. Obrigado, respondeu ele. Já é mais do que muitos ouvem na vida inteira. No caminho para casa, Rafael apertou a minha mão com força. Sabes o que isso foi? O quê? O princípio do mundo que sempre quisemos. Sorri. Porque sabia que ele tinha razão. Hoje vivemos juntos. Não como um gesto político. Não como desafio. Mas como dois homens que passaram por demasiadas noites a fingir que era só amizade. A casa é simples, mas cheia de vozes. As nossas. As dos amigos que deixaram de ter medo.
As de jovens que nos escrevem a dizer, ver-vos deu-me coragem. Ainda há dias difíceis. Ainda há comentários. Mas agora, temos uma resposta pronta. Amar não é crime. Esconder quem somos é que devia ser.